Olá, boa noite. O Jornal da Sete está começando. Na edição de hoje, nós temos a nossa entrevista de estúdio e a gente vai falar sobre um workshop de escrita criativa. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Quem vai falar com a gente é o organizador desse workshop, é o Gabriel Alves. Boa noite, Gabriel. Boa noite, obrigado pelo convite. Certinho. Gabriel, comece falando um pouco mais a respeito desse workshop. Do que se trata, para o pessoal saber mais ou menos do que é isso. Entendi. O Criativar é um workshop de criatividade e estruturação literária. Eu mapeei todo o meu processo de escrita no decorrer da publicação dos meus 2 livros de fantasia, dei nome para esses processos, peguei meu material, aliei o material de outros grandes e referenciais autores do mercado nacional, internacional, e o resultado disso é o Criativar, um workshop em que a gente tem palestra e atividade prática para validar a construção de uma ideia literária, e é útil também para quem não deseja publicar, mas quer escrever para rede social, para plataforma digital e tudo mais, porque o ser humano está habituado a consumir histórias, a consumir conteúdo através da contação de histórias, né? Então é útil para todas essas áreas aí. Sim, não é a primeira vez que você faz um workshop. Como é que foi a experiência? Você fez em julho, não é isso? Ou primeira vez? Foi em junho. Junho. O Criativar ele teve um retorno muito positivo no aspecto de validação de ideias. Eu acho que a insegurança, ela é o principal fantasma assim, do autor iniciante, sabe? Uhum. Eu enfrentei isso na publicação do primeiro livro, conheço outras pessoas que também escreveram e passaram pelo mesmo processo, e eu acho que essa insegurança da validação mesmo da ideia, se tá legal, se não tá, como proceder em relação a possíveis caminhos daquele enredo, personagem e tudo mais, é um ponto que estagna a gente assim. Então, o que a gente busca? A gente buscou tratar nessa primeira turma? Todo o processo desde a insegurança ao planejamento, a questão do projeto finalizado, até a questão dos primeiros pilares do marketing no futuro livro, sabe? Então, assim, foi muito interessante ver o resultado das pessoas. Nós ainda não tivemos nenhum livro publicado pós-workshop, mas as ideias foram validadas, construídas e estruturadas, sabe? Sim, a gente vê que no workshop você fala sobre vários assuntos relacionados a esse mundo literário. E o mercado editorial, você também dá um feedback de como é que tá, porque você já tem uma experiência já com esse mundo, né? Cara, o mercado editorial no Brasil, a gente pode dizer que até um tempo atrás respirava muito por aparelhos, porque o Brasil não é um país de leitores, né? Tem uma pesquisa que é super interessante, divulgou, de dados relacionados a leitores no Brasil. No ranking mundial, a gente está muito abaixo de outros países europeus, por exemplo, norte-americanos e tudo mais. Então, assim, a gente está abaixo, porém, eu tenho notado, principalmente depois da experiência de publicação, que especificamente o jovem leitor, que é o meu público-alvo, né, posso falar com mais propriedade, ele tem se atentado a consumir literatura e, sobretudo, literatura de autores nacionais. Isso é muito interessante, porque a gente vê uma ascensão dos gêneros literários que são muito popularizados lá fora, aqui no Brasil atualmente. Fantasia, ficção fantástica e tudo isso. Eu acho que tem ganhado projeção, isso é muito bom, e eu acho que o mercado ele vai alcançar resultados muito positivos a longo prazo aí, sabe? Sim, e falando a respeito desse mercado editorial, também dessa experiência que você tem, qual que é o principal erro, talvez, que as pessoas pensem na hora assim, nossa, eu quero publicar um livro? O que as pessoas geralmente cometem de erro, de falha, ou às vezes esquecem de pensar? Eu acho que é pensar que a sua ideia é excelente o bastante para se tornar um best-seller da noite para o dia. Todo autor sonha isso, é natural. Só que a gente sabe que tem um caminho até atingir esse patamar, né? Pode ser que seja, sim, com certeza, por que não? Mas a gente sabe que o mercado é saturado no sentido de haver muitos autores e o outro aspecto é a questão mesmo de não ter tantos leitores assim, né? Acho que todo autor iniciante ele precisa ter a noção de que ele precisa ser um pouco humilde, porque a gente tem um ego, né? Minha história, meu projeto. Ser um pouco humilde e saber que a questão editorial é trilhada de degrau em degrau. Encontrar uma casa editorial, se for uma publicação independente, é ainda mais desafiador, que é você e você mesmo, você e seu livro somente. Deve ser um pouquinho humilde e saber que as coisas são construídas de degrau em degrau. Sim, só pra gente ter uma noção, por exemplo, quanto tempo você demorou para lançar o seu primeiro livro? Na questão de pensar, escrever, produzir e já tá publicado? Cara, o primeiro foi bem demorado, porque eu comecei a escrever em 2014, né? Quando eu estava no ensino médio ainda. Então eu apresentei ele na versão encadernada, impressa, ainda não era um livro publicado de fato. Sim. E a saga Cháquila foi apresentada a primeira vez assim. Nós fizemos uma feira literária na escola e tudo mais. Ele só veio a ser livro de fato lá em 2017, quando a gente encontrou uma casa editorial e tudo mais. Então, desde o tempo de pensar, o tempo que eu parava de escrever por não me sentir, por essa questão da insegurança mesmo, até encontrar uma casa editorial, ir pra rua fazer rifa, vender cachorro-quente para conseguir bancar essa casa editorial,
A gente teve aí de 2014 a 2017, mais ou menos. Foi um tempinho legal. Sim, sim, é só para o pessoal ter uma noção também. A gente vai falar um pouco mais sobre os livros que você já lançou, já também sobre essa experiência que você tem, só que a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo agora. Jornada 7 volta daqui a pouco.